Amém, gente? Vamos começar. 8:02. Começamos um pouquinho atrasado, mas vamos começar. Marcelo, ora por nós, por favor. Já que você voltou, você orou tanto para o estudo voltar para quarta-feira, então começa orando por nós, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, pela disponibilidade dos irmãos, Pai, que estão aqui para nos ensinar cada vez mais a Tua palavra. Te peço, Pai, que não seja uma palavra retirada de homens, mas que seja o Teu Espírito instruindo o pregador da noite, Pai, para que a Tua palavra possa ser cada vez mais conhecida. Que a Tua palavra nos ensina, Pai, quando estiver dois ou mais em Teu nome, ali o Senhor está. Então eu creio que o Senhor está aqui no meio de nós. Se faça presente, use-nos como o Senhor quiser. Que tudo aquilo que o Senhor reservou para nós hoje não seja palavras vãs, mas seja algo diretamente do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Joel capítulo 1. Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Tranquilo? Tá tranquilo? O ar? Quer que ligue o ar? Que ligue o ar-condicionado? Para mim, precisa. Se não? Então beleza. Joel capítulo 1. Antes da gente começar Joel, eu queria dar uns avisos, não avisos, mas umas informações que eu julgo necessária darmos antes de prosseguir para o livro. O primeiro, a mais importante, percebemos que os estudos voltou para quarta-feira. Tentamos fazer domingo, vimos que domingo afetava o dia a dia da igreja, afetou o louvor, afetou a oração, afetou a cantina, afetou todo mundo. Então, resolvemos melhor voltar para quarta-feira. E esse ano, 2026, a proposta da Lagoinha Magabeiras é que nós estudássemos os profetas menores. E o porquê de estudarmos os profetas menores? Vocês devem concordar comigo que muitas vezes os profetas menores são muito negligenciados pela igreja de modo geral. A gente não vê muita pregação sobre os profetas menores. Nós vemos de Atos, dos Evangelhos, Salmos, mas profeta menor é muito pouco. Se você escutou, provavelmente foi Malaquias 3:10 por causa do dízimo. Jonas, essa história de Jonas, que desde criança a gente aprende, estuda a história de Jonas, e Abacuque 3, quando vai falar que ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê seu fruto, muito por causa da música do Fernandinho. É muito comum que a gente estuda ou escuta basicamente essas três partes e ignora o resto. Malaquias 3:10, Jonas e Abacuque. Por isso, mas como nós, cristãos evangélicos, creem que a palavra de Deus é inspirada por completo, então nós cremos que a palavra dos profetas menores também foi inspirada por Deus. Então nós pecamos muitas vezes de deixarmos ela de lado. Então a ideia nossa é estudarmos, pelo menos fazer uma introdução aos profetas menores. E como que vai ser? Para quem está vindo pela primeira vez aqui, até ano passado, nós estudávamos versículo por versículo, palavra por palavra, ponto por ponto, que a gente ficava exatamente um ano estudando um livro, era ou não é? A gente viu ano passado Apocalipse, Romanos, 1 Coríntios. Esse ano a nossa proposta vai ser um pouco diferente. Ao longo de 2026, a nossa proposta é estudar todos os 12 livros. Então, é apenas uma introdução, apenas um panorama para que criem em vocês um anseio de estudar mais, aprofundar mais sobre esses livros. Amém até aqui? Tudo bem? Então, o nosso objetivo aqui, nos estudos de quarta-feira agora, voltou para quarta, é
estudar o que os profetas menores pregaram na época deles e o que a palavra deles serve para nós hoje em dia. Fazer uma introdução rapidamente. Quem são os profetas menores? Por que tem esse nome de profetas menores? Alguém sabe? É porque as mensagens deles, os livros deles são menores. Exatamente. Não é por causa que os escritos deles têm uma menor importância, mas é simplesmente porque os escritos, igual a irmã Esther falou, é menores. Só para ter comparação. Se a gente pegar o livro de Isaías, tem 1.200 versículos e 66 capítulos. Só o livro, ou melhor, volta. O livro de Isaías tem 66 capítulos e 1.200 versículos. Se a gente somar os 12 livros, veremos que tem 67 capítulos e 1.050 versículos. Ou seja, só o livro de Isaías é basicamente maior do que todos os 12 profetas. Quem deu esse nome foi Santo Agostinho, quando chamou esses profetas menores justamente por causa dos nomes. E na época de Jesus, esses profetas eram aglutinados em um livro só, que era o livro dos 12 profetas. Então, quando Jesus lia a Bíblia, no caso o Antigo Testamento, era apenas um livro. O que nós, cristãos, dividimos em 12 livros, para Jesus é um livro só. E o que eles pregavam? O que eles anunciavam? Basicamente 3 tipos de mensagens. A primeira mensagem era uma exortação de arrependimento. Então muitas vezes lemos ele chamando o povo ao arrependimento, pedindo para se arrepender da idolatria, do paganismo, do eminente juízo de Deus, tá? Que a Babilônia ia invadir, que a Assíria ia invadir, que não sei o que ia invadir. Então, constantemente eles chamavam o povo ao arrependimento. Nós leremos aqui Joel, veremos exatamente isso. Joel, um monte de vezes chamando o povo para se arrepender. O segundo tipo de mensagem que eles trazem, ao mesmo tempo que eles batiam no povo, eles sopravam, que eles traziam mensagens também de esperança, de restauração. A Babilônia vai invadir, a Síria vai invadir, mas irão restaurar. Pelo amor de Deus é tão grande que ao mesmo tempo que vocês idolatram outras pessoas, idolatram outros deuses, eu vou trazer consolo, eu vou trazer esperança para reanimar a fé daquele povo. E por fim, a última mensagem que eles trazem, e não menos importante, mas a mais importante, é mensagens que apontavam para Cristo. Mensagens que traziam para a obra de Cristo, para a vinda de Cristo. Então nós, se Deus quiser, veremos semana que vem Joel capítulo 2, e veremos que Joel capítulo 2 vai ser narrado a descida do Espírito Santo, que vai se cumprir lá em Atos capítulo 2. Nós leremos, se Deus permitir, Zacarias. Veremos que o livro de Zacarias é totalmente eu posso dizer que um evangelho anterior aos evangelhos, que vai contar a história de Jesus antes de Jesus ter nascido. Que vai ver que nasceu em Belém. Você lê Zacarias, você vê que é um quinto evangelho, um evangelho do Antigo Testamento. Nós lemos Malaquias 4 aponta para o ministério de João Batista. Então os profetas profetizavam e apontavam a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Amém? Introdução, tudo tranquilo aqui? Domingo passado nós terminamos Oséias. Nós terminamos o livro de Oséias, que canonicamente é o primeiro livro dos profetas menores. Nós vemos que o profeta Oséias foi conhecido por Deus ter mandado ele casar com uma mulher, Gomer. E essa mulher tinha uma profissão que era prostituta. Oséias, ou melhor, Deus por meio de Oséias queria mostrar para o povo que da mesma forma Oséias era traído constantemente por sua esposa, o povo traía Deus por outros deuses, trocavam o amor de Deus de Israel por outros deuses. Então
mesmo assim, o povo era infiel a Deus, mesmo assim o povo amava aquele povo. Mesmo Gomer traindo Oséias diariamente, Oséias amava aquela mulher. Então, era um simbolismo, apontava, mostrava que o pecado do povo era o mesmo pecado, fazendo uma semelhança entre o pecado de Gomer. Hoje, nós entraremos no livro do profeta Joel. Então, Joel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: esta é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Joel foi um profeta que foi levantado por Deus para anunciar a sua mensagem. O nome Joel significa o Senhor é Deus, ou Yahvé é Deus. E a única coisa que temos de introdução, que sabemos de Joel, é que o pai dele chamava Petuel. Não sabemos, ou melhor, muito provavelmente ele pregou para o Reino do Sul, mas não sabemos o que ele fazia, o que ele comia, onde ele dormia, o que ele trabalhava, quando ele pregou. Alguns vão falar que ele pregou conterrâneo do profeta Isaías, outros vão falar que ele pregou após o exílio babilônico. Então, nós não sabemos quando ele pregou. Pregou. A única coisa que nós sabemos sobre a vida, entre aspas, pessoal do profeta, é que ele era filho de Petuel, e muito provavelmente, porque se a gente lê o livro dele, ele pregou para o Reino do Sul, porque veremos ao longo do texto que ele falou muito sobre o sacerdócio, muito sobre o templo, muito sobre os sacrifícios. Então, muito provavelmente era destinado ao Reino do Sul. Mesmo a gente não tendo essas informações, Joel não é o centro da história, mas ele é apenas um mensageiro. A palavra fala: esta é a palavra do Senhor que veio a Joel. Mesmo não sabemos nada sobre Joel, o que ele fez, se ele era casado, se ele tinha filho, ele era apenas um mensageiro. Ele não é importante. O importante é a mensagem de que ele trazia, de quem trazia a mensagem. Ele foi enviado em nome de quem? A mensagem era a palavra de Yahvé, a palavra do Senhor. E essa palavra que foi falada naquela época, não sabemos quando, igual mais uma vez, mas que é também palavra para nós hoje em dia. E rapidamente, fazendo um resumo do livro, nós podemos dividir esse livro em duas partes. A primeira parte, veremos que o livro é chamando o povo ao arrependimento, constantemente chamando o povo para o arrependimento. E a segunda parte, igual eu falei na introdução, que ao mesmo tempo, na segunda parte do livro, é o profeta Joel trazendo consolo para o povo. Olha o versículo 2 e 3. Anciãos, ou líderes, dependendo da versão. A sua versão é o quê? Ancião? Ancião? Todo mundo aqui é ancião? Tem alguns que é líderes. Enfim. Anciãos, ouve isso, e todos os moradores da terra escutai. Já aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos seus pais? Contai isso a vossos filhos, e os vossos filhos transmitam a seus filhos, e os filhos destes a geração seguinte. Então, a palavra do Senhor, por meio do profeta, ele começa anunciando para que o povo escute essa palavra, ouve essa palavra. E não apenas escutar, mas reproduzir, pregar para os seus filhos, para os filhos pregar para os filhos deles, para os filhos pregar para os filhos deles, assim por diante. Porque era algo que o profeta ia dizer, era algo totalmente incomparável. Ele pergunta: já aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Ou seja, estava eminente acontecer algo nunca antes visto. Uma coisa provavelmente tão maligna, tão perversa, que nunca foi visto antes. E a verdade é que
Tem uma expressão que é todo mundo que conhece, que notícia ruim circula rápido, né? A rádio peão propaga a notícia ruim numa beleza. Aconteceu um acidente, em 2 minutos o mundo inteiro está sabendo do que aconteceu. É ou não é? A fofoca rola. Eu tenho uma tia que ela fica o dia inteiro no WhatsApp mandando notícia ruim no grupo da família. Ela manda, aconteceu um acidente, sei lá, na BR-381. Ela vai lá e manda no grupo. Aconteceu tal coisa, sei lá, enfim, notícia. Ela o dia inteiro manda notícia ruim no grupo da família. É o dia inteiro. Mas para compartilharmos notícias ruins, nós somos muito bons. Mas quando nós somos convocados a compartilhar uma notícia muito boa, uma notícia boa que transformou as nossas vidas, muitas vezes nós não pregamos, nós guardamos para nós. Você tem a missão de compartilhar uma mensagem de que você era um pecador, que o homem é pecador, que a humanidade é pecador, mas mesmo assim Cristo nos relegou ao Pai e que está voltando, e nós temos que pregar essa mensagem, esse evangelho. Evangelho nada mais é que uma boa notícia. A gente peca em não compartilhar. E o engraçado, uma coisa que eu sempre leio nos evangelhos, acho muito engraçado, é que quando Jesus estava aqui na terra, ele pregou, ensinou, curou, não sei mais o que, e algumas vezes vocês vão lembrar que Jesus falava, eu te curei, mas fica quieto, não conta agora não. Espera um tiquinho, não conta agora não. Aí no versículo seguinte, o que estava falando? Que a pessoa que foi curada saiu e espalhou. Agora que Jesus nos manda a ordem, Mateus 28, ide e pregai o meu evangelho em toda criatura. A gente fica calado. A gente fica, não prega, não compartilha, não ensina. Quando não era para pregar, a gente pregava. Quando é para a gente pregar, a gente não prega. É ou não é? O engraçado é que a gente é do contra. É tudo do contra. A gente é do contra. Mas mesmo assim, a gente pregando ou não pregando, o juízo de Deus é iminente. O juízo de Deus está vindo. Ele separará o joio do trigo. Então, nós temos o dever, não é a oportunidade, é o dever de anunciar essa mensagem. Igual o profeta Joel ia anunciar. Olha a mensagem que o Joel ia pregar para o povo. Versículo 4. O gafanhoto cortador deixou. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Olha o 6. Porque uma nação poderosa e imutável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão e suas presas são de uma leoa. O que Joel queria pregar era que um iminente ataque de nuvem de gafanhotos estavam por vir. E eles iriam destruir tudo. Ia deixar nada. Ia passar, desculpa o termo, ia passar o rodo e destruir tudo que vinha pela frente. E nós vemos aqui que existe Joel apresenta 4 espécies, ou 4 tipos de gafanhotos. E é um debate sobre o que significa esses 4 tipos de gafanhotos. Uma linha teológica vai achar que os 4 tipos, o cortador, o migrador, o assolador e o destruidor, são de fato 4 espécies de gafanhotos. Então, existe o gafanhoto destruidor, o gafanhoto cortador, enfim. O outro tipo de ideia é que os 4 tipos são espécies, ou melhor, épocas de vidas diferentes. Eu não entendo nada de gafanhoto, mas trazendo para a nossa mentalidade humana, é como que alguns entendem que cada gafanhoto representa uma parte da vida do gafanhoto. Trazendo para nós humanos, é como fosse
Um era criança, o outro adolescente, o outro era adulto e o outro era idoso. Eu não sei nada sobre a gafanhoto, não sei qual que é a época deles, mas trazendo para nós é basicamente isso. E por fim, o último ideia era que, na verdade, esses gafanhotos eram um símbolo. Não era um ataque literal, mas sim um símbolo. E que, na verdade, cada gafanhoto aqui representa um país que ia dominar Israel. Nós lemos que veio a Babilônia, depois veio o Império Medo-Persa, depois vieram os gregos e depois vieram os romanos. E o ataque seria tão poderoso que no versículo 6 vai falar que os dentes deles eram como de leão e as presas como de uma leoa. Então há esses três tipos de interpretações. Qual está certa? Não faço ideia. Mas existem esses três tipos de ideias. Um que era 4 espécies diferentes, épocas de vida, ou era um simbolismo para os países que iam invadir o Reino do Sul. Versículo 5. Bêbados, despertai e chorai, todos que bebem vinhos, gemeis por causa do vinho novo, pois foi tirado na nossa boca, da vossa boca. No versículo 5 ele exorta aos bêbados a chorarem porque não teriam mais vinhos. Os vinhos iam acabar. Uma vez que os gafanhotos iam invadir e destruir as vinhas, sem vinhas não tem uvas e sem uvas não tem o vinho. Então a questão, eu queria rapidamente conversar um pouco sobre a questão da embriaguez. A verdade é que a Bíblia não é muito clara sobre a questão se crente pode ou não pode beber álcool. A Bíblia condena a embriaguez, mas você não vai encontrar nenhum versículo que fala é proibido beber álcool. E se a gente for analisar bem, muitas vezes a Bíblia permite o uso do álcool. Se você for ler lá em Timóteo, quando Paulo vai falar em Timóteo, Timóteo, bebe um pouco de vinho. Em Provérbios bebe um pouco de vinho. Em várias passagens mostra Deus permitindo que o povo bebesse um pouco de vinho, não de forma exacerbada, mas de forma moderada. E rapidamente eu queria dar um panorama geral das igrejas cristãs sobre o uso de vinho. Então, as igrejas católicas e ortodoxas utilizam o vinho em suas liturgias. Então, quem já foi católico, já foi numa missa, verá que o padre pega o cálice, não estou falando se está certo ou se está errado, mas o padre pega o vinho, o cálice e fala que esse é o sangue de Cristo. Recomendam beber com moderação e condena a embriaguez. As igrejas protestantes, luteranas, anglicanas, presbiterianas, batistas tradicionais, elas permitem o uso controlado, moderado do álcool, mas também condenam a embriaguez. As igrejas restauracionistas ou mineritas, quem são isso? São igrejas que surgiram do século XIX, que segundo elas afirmam que as igrejas ao longo do tempo saiu da igreja primitiva. Então o Testemunho de Jeová, os mormons, o adventismo, essas igrejas são restauracionistas e elas proíbem de forma alguma, ou melhor, elas proíbem totalmente o uso de bebida alcoólica. Por fim, as igrejas evangélicas, pentecostais e carismáticas condenam totalmente o consumo de álcool. Igual eu falei, a Bíblia não proíbe o uso moderado de bebida. Condena apenas a embriaguez. Mas o ponto da questão, o X da questão é, o que é beber moderadamente? Isso vai depender de organismo para organismo. Eu estava lendo, preparando um estudo aqui, eu descobri uma coisa que eu achei super interessante. Tem gente que não fica bêbado. Então ela pode beber o álcool até não aguentar mais, que ela não fica bêbada. Que o organismo dela é tão acelerado, o metabolismo dela é tão acelerado, que antes que o álcool ataque o cérebro, o corpo já faz digestão, sei lá o que faz com o álcool. Então ela pode beber à vontade, que ela não fica bêbada. Mas tem gente que se beber meio copo de cerveja, já fica com ressaca a semana inteira.
É ou não é? Eu conheço gente assim. Isso vai de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Então, mas a verdade é que muitas vezes nós abstemos totalmente do álcool por causa da nossa vida passada. Eu não sei vocês, mas provavelmente algum de vocês, antes de se converterem, eram alcoólatras. E o quão triste é uma pessoa alcoólatra. Quão triste é uma família que tem uma pessoa alcoólatra na família. O quanto a família sofre por causa do alcoolismo. O quanto a pessoa sofre por causa do alcoolismo. Então, muitas vezes, as igrejas, de modo geral, não bebem justamente para não fazer o irmão de pedra de tropeço. Muitas vezes, você entrou aqui, antigamente, você era alcoólatra. E hoje, você não aguenta mais ver bebida. Mas pode ser que você tenha um entendimento de que a beber não é pecado, que dentro de casa você bebe uma taça de vinho, sei lá. Por isso, mas muitas vezes as pessoas abrem mão do álcool justamente para o amor do outro. É o que Paulo fala, que os 1 Coríntios, agora fugiu, me ajudei, Budel. Não ser pedra de tropeço, esqueci, não ser pedra de tropeço e que os fracos e os fortes da fé. Então, respeitar os fracos na fé. Acho que é 1 Coríntios. Mas podemos entender também, voltando no texto, que quando eles falam para acabar de beber, é que muitas vezes na Bíblia mostra que o vinho é um sinal de alegria. Quando tinha festas, tinha vinho. Lembra no Caná da Galileia? Tinha vinho. O vinho acabou, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então, o vinho, em muitas passagens da Bíblia, mostra que é um tipo de alegria. Vinho era um sinal de alegria. E sem vinho, seria um momento de reflexão, tristeza e choro. Olha o 7. Ela arrastou a minha videira e arruinou a minha figueira. Descascou-se e derrubou, deixou seus galhos embranquecidos. O profeta continua detalhando as consequências dos atos gafanhotos. Seria uma destruição que atacaria as videiras, igual no versículo anterior, mas atacaria também as árvores, ou seja, não teriam mais alimentos, que atacaria as figueiras, que atacaria as videiras. Agora no 8 ao 10, isso, Joel vai dar 3 exemplos de como que o povo tinha que se portar diante desse massacre. O primeiro motivo de arrependimento está lá no verso 8. Lamenta pelo marido ou pelo noivo da sua juventude, a semelhança de uma virgem vestida de pano de saco. O primeiro verso, o Joel clamando ao povo para que elas se arrependam, que entram em um luto profundo, da mesma forma como uma pessoa, ou melhor, uma noiva perde seu noivo antes do casamento. Ela pede para vestir de pano de saco. Quando pano de saco aqui, significa, eram roupas que eram usadas justamente quando o povo tinha um profundo arrependimento, um profundo luto. Hoje em dia, quando as pessoas estão de luto, geralmente usa de preto, bota um óculos escuro, fica todo de preto, fica todo bonito. Na época, as pessoas usavam roupas de saco, pano de saco, para demonstrar o seu luto. O verso 9, as ofertas de cereais e as ofertas de libação foram eliminadas do templo do Senhor. O sacerdote e ministros do Senhor estão de luto. A segunda ilustração que Joel vai trazer é sobre as questões sobre os sacrifícios. Se nós voltarmos lá na lei de Moisés, não precisa voltar, mas se a gente voltar, veremos que a lei de Moisés sempre o alimento estava relacionado à adoração a Deus.
Então, sempre que ia sacrificar, sacrificava um animal, um cordeiro, uma ovelha, enfim, os animais, e também sacrificavam alimentos para perdoar pecados, para glorificar a Deus. Então, a comida estava estreitamente relacionada com o sacrifício, com a adoração a Deus. Mas uma vez que não tem alimentos, porque no versículo 7 vai falar que os alimentos acabou, não vai ter mais vinho, porque no versículo 5 vai falar que o vinho acabou, não teria mais forma de adorar a Deus. Por isso que os sacerdotes estariam de luto, porque não teria como mais fazer sacrifícios a Deus. Sem os alimentos, como que o povo vai fazer o sacrifício a Deus? Então, os sacerdotes e os ministros estavam de luto. E o último exemplo, o campo, no versículo 10, o campo está assolado e a terra chora, pois o trigo está destruindo e o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Ele conclui: sem alimento, sem vinho, sem azeite, seria uma devastação total, e como consequência seria pobrezas, porque não tinha comida, então não teria fome, não tinha comida, e por consequência morte. Então era iminente um castigo muito perigoso, porque ia causar morte. Do 11 ao 13, o profeta vai trazer como que o povo tinha que fazer esse momento de luto, esse momento de arrependimento. Olha, do 11 ao 13. Envergonhai-vos, lavadores, chorai-vos, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída, a videira secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira e a macieira, com todas as árvores do campo secaram, a alegria dos homens se abateu. Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco e lamentai, chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros de Deus, do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Então, mais uma vez, Joel repetindo para o povo entrar em um profundo arrependimento, um profundo sinal de busca a Deus. Imagina, coloque isso na cabeça do povo daquela época. Não tinha mais nada para fazer. O templo seria destruído, não tinha mais sacrifícios, não teria mais alimento, não teria mais adoração. O povo ia estar perdido, não ia ter mais nada. E muitas das nossas vidas, trazendo para nós hoje em dia, existem muitas situações em nossas vidas que parece que não há saída. Parece que a música é secular, mas se me permitem, mas a música é secular, mas cabe muito bem aqui. Tem aquela música do Titãs: enquanto não houver saída, enquanto não houver esperança. Todo mundo conhece essa música. Aqui, algumas situações da nossa vida parece que não tem saída, parece que o inimigo é 200 vezes maior que o nosso ser. Nós muitas vezes recebemos diagnósticos médicos, diagnósticos financeiros, diagnósticos, enfim, de vários sentidos que aparentemente não tem saída. A nossa única alternativa é fechar a porta e clamar por misericórdia a Deus e nos humilharmos diante dele. O povo aqui não tinha mais saída. O povo aqui, a única coisa que tinha que fazer era clamar a Deus. E hoje em dia, tem hora que a única coisa que nós podemos fazer é buscar a presença de Deus, é buscar adorar a Deus, porque muitos dos nossos problemas estão além do nosso alcance. Nós lembramos o que
Deus falou para Salomão, em 2 Crônicas 7, vai falar que se um povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O salmista também vai falar, Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou a mim e escutou o meu clamor. Tiago, achegai-vos a vós, pecadores, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos e vós que sois de ânimo dobre, como que era? Purificai o vosso coração, afligi-vos, chorai, lamentai-vos, chorai-vos, converta-se o seu sorriso em pranto, a sua alegria em tristeza, e humilhai-vos diante do Senhor, e Ele te exaltará. Muitas vezes, o que nos resta é nos humilharmos diante de Deus e chorar. Fecha a porta e chora. Chora diante de Deus, pede perdão, se humilhe de fato diante de Deus. Porque Deus é um Deus egocêntrico e quer receber toda a adoração? Não. Porque quando nós humilhamos diante de Deus, nós falamos: Pai, eu não consigo, eu sou fraco, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço que sou pecador diante do grande eu sou. Eu reconheço que Ele é o Senhor de nossas vidas, eu reconheço que o Senhor é o que me dá comida, é o Senhor que me dá vestido, é o Senhor que me dá o que vestir, é o que me dá o que beber, é o que me dá o emprego, é o que me dá o sustento. É o Senhor. É somente o Senhor. Não é na força do meu braço, é o Senhor. É o Senhor que me sustenta. E no verso 14, ele continua: decretai um jejum e convocai uma assembleia solene, reúne os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor e vosso Deus, e clamai ao Senhor. No verso 14, o profeta vai falar sobre o jejum. Alguma dúvida? Ou pode continuar? Pode continuar? Eu sei que o Bodel sempre espera acabar o estudo só para lançar a pedra. Mas no verso 14 vai falar sobre o jejum. E o jejum é uma prática espiritual que o Cristo nos ensinou. E, modéstia à parte, ou melhor, eu vou confessar um pecado aqui, que eu muitas vezes negligencio o jejum. Eu não faço jejum regularmente como Jesus nos ensina. E não só eu, mas eu acho que a maioria das pessoas não fazem jejum. Nós oramos, nós louvamos, mas um alimento espiritual também é o jejum, e nós deixamos ele meio de escanteio. Eu confesso que eu sou assim, eu preciso melhorar nesse aspecto. Mas no jejum é uma prática cristã que muitas vezes nós ignoramos. Mas Jesus nos convida a jejuarmos constantemente. Mateus 6 vai falar: quando jejuares. Ou seja, deve ser uma prática frequente. E rapidamente eu queria ver com vocês alguns aspectos do jejum bíblico. O primeiro aspecto do jejum bíblico é que o jejum é a remoção total de alimentos. É ficar sem comer e ou sem beber. Não existe, segundo os padrões da Bíblia, não existe jejum de celular, não existe jejum de Daniel, não existe jejum de rede social, não existe jejum de um tipo relacionado de alimento, chocolate, doce, refrigerante. Jejum bíblico é o jejum total de alimentos, é você ficar sem comer nada. Algumas pessoas há um debate sobre a questão da água, se pode ou não pode beber durante o jejum, isso vai de cada um. Mas o jejum bíblico é você abster de comer de tudo, ficar... Quanto tempo, você me pergunta? Não existe tempo pré-determinado, é o segundo tópico. Não existe tempo pré-determinado. O jejum pode ser de um dia, pode ser de 12 horas, pode ser de uma semana, pode ser de 40 dias, pode ser de um ano. De um ano eu exagerei. Mas
não tem tempo determinado. É a prática de jejum. E o jejum sempre tem que estar acompanhado com oração. Muitas vezes, minha mãe teve uma época que ela me xingou. Eu estava fazendo jejum. Aí, quando o jejum, você deixa de tomar café, deixa de almoçar, deixa de jantar para orar. Eu confesso que uma vez eu estava fazendo jejum, aí eu peguei uma revistinha e fui ler a revistinha. Revistinha em quadrinho. A minha mãe, é assim que é o jejum? O que tem? Não, jejum é fechar a porta do quarto e orar. Aí, aprendi. Mas o jejum é oração. Não adianta nada, eu estou de jejum. Aí pegar o celular e ficar lá, em vez de orar lá no Zap, lá no Instagram, nas redes sociais, batendo papo, vendo filme. Isso não é jejum, não. Para a Bíblia, não. A Bíblia, o jejum é sempre acompanhado com oração, com louvor, com estudo da palavra. E outro aspecto do jejum, o jejum tem que ser secreto. Não podemos ficar nos autopromovendo. Eu estou em jejum. Jesus ensina em Mateus 6, quando fazer jejum, lava o seu rosto, unge sua cabeça e sai. Não fica usando pano de prato. Pano de saco e falar, gente, estou de jejum, estou comendo, não sei o quê. Não, é no secreto. É quando no secreto você é exaltado pelo Pai. Ele te recompensará pelo seu secreto. Outra coisa, jejum não é barganhar com Deus. Não fazemos jejum para que Deus nos tenha que dar algo em troca. Jejum não é isso. Jejum está uma forma de, igual eu falei anteriormente, se humilhar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus, de chegar mais perto de Deus. Vitor, então eu não posso fazer jejum para o meu parente que está enfermo? Não pode, não apenas pode, mas deve fazer jejum. Vitor, eu não posso fazer um jejum clamando por uma cura? Não apenas pode, mas deve fazer jejum. Mas com entendimento que ao fazer jejum, você não está comprando uma barganha com Deus. Deus, eu estou fazendo jejum, eu te dou isso, você me dá isso. Não é isso. Jejum é justamente você se aproximar diante dele. O pastor Hernandes tem uma frase que fala assim, que o jejum é trocar uma coisa boa por uma coisa ainda melhor. É quando você deixa de comer, convenhamos, comer é muito bom, né? Todo mundo aqui come. Nós vemos que depois de jejum de 40 dias, só vinha comendo. Não vi em nenhum momento ele fazer jejum. É só comida. Mas deixar de comer para comer deixar de comer o natural para comer o sobrenatural, para comer o espiritual. Então, jejum é isso. Versículo 15. Que dia! O dia do Senhor está perto, e vem como força destruidora por parte do Todo-Poderoso. Essa expressão, dia do Senhor, aparece no livro de Joel 15 vezes. Aqui, até melhor, aqui, o dia do Senhor é o iminente ataque dos gafanhotos. Mas trazendo para nós hoje em dia, existe também um dia, chegará um dia do Senhor. Haverá um dia do Senhor. E para nós temos dois significados. Um bom e um ruim. Qual vocês querem primeiro? Que o dia do Senhor para nós existe dois significados. Um significado bom e um significado ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Então, o bom, para quem é lavado, remido, purificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, perdoado pelo Cordeiro, o dia do Senhor é o dia de esperança, é um dia de felicidade, é um dia de onde finalmente tudo isso aqui irá passar e finalmente poderemos passar a eternidade com Cristo. Mas também
tem a parte ruim. Mas aquele que não passou por esse purificar, o dia do Senhor é o início de um eterno sofrimento que não haverá fim. Haverá eternamente choro e ranger de dentes. Como Jesus disse em Mateus 24, pois a vinda do Filho do Homem se dará a semelhança nos dias de Noé. Porque nós, nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta que até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será o dia da vinda do homem. Portanto, vigiai, pois não sabemos o dia que vem o vosso Senhor. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, amém? Mas ao mesmo tempo, Ele nos convida para nós ficarmos vigiados. 24 horas temos que ver se a nossa lamparina ainda tem óleo, se nós ainda estamos com óleo para queimar, se ainda estamos esperando o noivo nos buscar. Então, ao mesmo tempo que nós temos que vigiar 24 horas, nós também temos que trazer aquelas pessoas que ainda não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso que, igual eu falei no início, temos que pregar, dentro e fora do templo. Pregar para o pai, para o filho. Eu não sei vocês, mas como vocês ficam sabendo que talvez o seu pai, o seu filho, a sua filha, seu neto, seu amigo, seu colega de trabalho, enfim, vai passar a eternidade com eterno sofrimento? Eu não sei vocês, mas eu já sofro por eles. Então, por isso, temos que pregar o Evangelho diariamente. Não convencer, nós não convencemos, mas nós pregamos, nós ensinamos o Evangelho de Cristo. 16 e 17, vamos lá, está acabando. Por acaso o mantimento foi cortado diante dos vossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados do templo do nosso Deus? A semente está murcha sob os seus torrões, os seus celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Mais uma vez, o profeta clama ao povo ao arrependimento e aponta, mais uma vez, nos lembra que o dia do Senhor está perto. Acabará a alegria, acabará tudo, porque o juízo de Deus ia sobre aquele povo. 19. Pula o 18, olha o 19, por favor. Ó Senhor, clama a Ti, porque o Senhor destruiu as pastagens secas, e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Sabe aquele ditado, nada é tão ruim que possa piorar? Aconteceu exatamente. Veio os gafanhotos, destruiu os alimentos, destruiu as árvores, destruiu tudo. Aí, sem os alimentos, sem as árvores, ficarem sem vinho, ficarem sem adoração, ficará sem nada. Mas calma que piora, que no 19 vai falar assim, porque o fogo destruiu as pastagens secas e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Não bastava a nuvem de gafanhotos, haveria queimadas também, haveria fogo destruindo as florestas, destruindo as árvores. O profeta aqui no 19 coloca como intercessor diante do povo, entre Deus e o povo. Ó Senhor, clama a Ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas e as chamas queimaram todas as árvores do campo. O profeta se coloca diante de Deus, clamando a misericórdia. Agora, para a gente terminar, o 18 e o 20. Como muge o gado, os rebanhos de vacas estão confusos, pois não têm pastos.
os rebanhos de ovelhas também estão perecendo. 20. Até os animais do campo suspiram por ti, ó Deus, porque as correntes de águas secaram e o fogo destruiu as pastagens secas. Quando a gente lê Gênesis capítulo 3, ou melhor, Gênesis capítulo 1, quando Deus cria tudo, veremos que Deus cria tudo, lindo, maravilhoso, os animais, as plantas, tudo bonitinho. Mas quando vemos Gênesis capítulo 3, o pecado não afetou somente o homem. O pecado do homem não afetou somente o homem, mas afetou a natureza. Se a gente lê lá em Romanos 8, a natureza, a criação clama geme por uma redenção, por uma restauração. Os animais aqui em Joel não idolatravam outros deuses, não se prostituíam com outras tribos, não faziam nada de errado, mas mesmo assim eles pagariam o pato por causa disso. E às vezes muitos de nós, por causa do nosso pecado, no nosso pecado impacta a vida de outras pessoas inocentes, não inocentes no sentido inocentes diante de Deus, mas pessoas que não tinham nada a ver com isso. Vou dar um exemplo, nós estamos falando sobre embriaguez. Imagina, eu bebi, enchi a cara, embriagado e vou dirigir. Aí eu bêbado, atropelo uma pessoa e mato uma pessoa. Eu, por causa do meu pecado de embriaguez, de dirigir alcoolizado e de não matarás, eu posso estar destruindo, ou melhor, eu estou destruindo uma família. Podia ser um pai, podia ser um filho, podia ser uma mãe, podia ser, enfim. Por causa do meu pecado, as outras pessoas podem ser atingidas. Pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a história. E muitas das vezes os nossos pecados atingem nossos familiares. Um exemplo, talvez você está roubando para comprar droga. Não é aqui, mas um exemplo. Você está prejudicando seu pai, está prejudicando sua mãe, está prejudicando sua casa, sua família, por causa de um vício. E muitas das vezes nossos pecados atingem outras pessoas, mesmo elas não tendo nada a ver. O pecado do povo aqui atingiam seres inocentes. E muitas vezes o nosso pecado atinge pessoas inocentes também. E para terminar, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Ninguém aqui é digno de ser ninguém aqui é digno de ser chamado filho de Deus. Mas pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é digno aqui eu não sou digno de estar aqui, a Priscila não é digna aqui de estar louvando, ninguém aqui é digno de fazer nada para Deus. Mas mesmo assim, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Ele nos amou de tal maneira que entregou o teu único Filho para nos salvar. Que Deus possa ter misericórdia de nós, essa noite, essa semana, e até o dia que nós viveremos. Amém? Alguma dúvida, questionamento? Temos um pouco mais de Bom, eu vejo aqui 4 minutos. o povo de Deus estava pecando, fazendo coisa errada para Deus tratar o povo dessa maneira, né? Mas, pela misericórdia, ele levantou o profeta Joel para anunciar ao povo tudo isso que vinha. Então veio uma tremenda seca, tremenda, que secou o rio, não tinha pasto, não tinha nada. Então acabava com os animais, com o gado, com as ovelhas e tudo. E esses gafanhotos também, que logicamente gafanhoto migrador, pulgão, tudo acabava com as lavouras e com tudo. Então Deus tratou de uma maneira severa. Tratou, justamente.
tratou de forma severa. E aí, igual eu falei, que pode ser ou entendido como literal ou simbólico. Se a gente vê, vamos tratar sobre o simbólico, só para dar um exemplo. Quando o povo foi para Babilônia, quando o povo voltou do cativo, você via que eles aprenderam com o castigo. Eles aprenderam que eles acusaram Jesus justamente de profanar, de chamar a adoração para si. Eles condenaram Jesus por causa que Jesus estava chamando de Deus. Então, nós lembramos que eles rasgaram as vestes e falaram, está blasfemando contra Deus. E eles aprenderam isso. Os judeus da época de Jesus aprenderam que não poderia adorar outros deuses. E não é à toa que, se a gente estudar um pouco história, estudar um pouco sobre o contexto, você vai ver que os judeus, depois do exílio, pararam de idolatrar. Não é à toa que eles não se prostravam diante de César, os cristãos também não, mas não se prostravam diante dos deuses persas. Nós vemos Daniel, a história de Daniel, nós vemos que o povo aprendeu pelos erros deles. Então, de fato, isso é que o povo está chamando a Deus a arrependimento. Mas nós veremos a partir de semana que vem que, apesar do arrependimento, apesar do choro, apesar dos desastres iminentes, Deus mandaria o consolo também. E trazendo para os nossos dias agora, eu vejo o seguinte: quando nós estamos na dispensação da graça, através de Jesus, a gente passa por problemas seríssimos. Passamos. Mas a gente tem uma assistência também sobrenatural de Deus para nos sustentar, levanta pessoas para nos consolar. E agora, por exemplo, essa guerra de Israel com Irã. Com Irã. Há uns dias atrás, não tinha muito tempo que tinha começado a guerra, não. A estatística dava, tinham sido mortos 7 lá de Israel, e dos outros já tinham morrido mais de 700. Isso eu vi no jornal, na Globo News, entende? Então, se Israel é a terra de Deus, o povo é de Deus, promete a confusão. A guerra é certa, não é não, eu não sei por que está tendo a guerra, mas dinheiro. Que tem uma proteção especial de Deus, tem. Agora a gente vê também a Irã, tudo o povo destruído, morrendo daquele jeito. Então, ali todos eles são ímpios, tem filhos de Deus no meio, a gente não sabe. O que nós podemos conversar é que o Israel de hoje e não é o Israel da Bíblia. O Israel da Bíblia acabou no ano 70 depois de Cristo com o ataque de Massada. Não é à toa que antigamente o povo era chamado de israelita e hoje em dia israelense. Então o Israel de hoje, a única coisa que tem parecido é o idioma e o nome do país, porque é muito perigoso. Não, eu vejo que o país tem uma proteção especial de Deus. Chama-se Estados Unidos. Agora, a maior parte deles, eles não são cristãos. Não. Lá tem cristão. Tem israelita cristão. Né, que são salvos. Tem vida eterna. Agora, os outros não, eles estão esperando ainda, não creem em Jesus. O que podemos afirmar é que, se a gente ler Romanos 11, veremos que Deus ainda tratará com os judeus. Se a gente ler Romanos capítulo 11, verá que quando haverá a plenitude dos gentios, Deus iria tratar com os judeus. Como que é tratar? Menor ideia. Não faço a menor ideia se
ou melhor, eu sei sim, que Deus pararia de endurecer o coração dos judeus e haveria uma conversão em massa dos judeus para não conversão ao cristianismo, mas eles iam confessar Cristo como o verdadeiro Messias, que os judeus ainda não creem que Jesus é o Messias. Mas por quê? Lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11 vai falar que Deus endureceu os corações dos judeus para que os gentios fossem enxortados na videira. E a partir do momento que todos os gentios fossem salvos, Deus tiraria essa dureza do coração e o povo reconheceria. Criariam ciúmes nos judeus. E justamente, criaria ciúme nos judeus, mas aí no final, de alguma forma, Deus ia tirar esse orgulho, essa dureza, e o povo ia abrir os olhos para Cristo. Mas se está acontecendo hoje, não faço a menor ideia. Se vai demorar, vai começar amanhã, não sei como será esse tratamento. Se a gente for ver em Apocalipse, a gente viu os milênios, uns vão falar que a igreja vai ser arrebatada, e é depois que a igreja ser arrebatada que Deus ia tratar com Israel. Então, são várias linhas de entendimento que, pelo horário, amanhã todo mundo aqui tem que acordar cedo, porque isso dá plano para a manga. A gente podia, um dia, qualquer coisa, estudar sobre Israel hoje, que é muito interessante a gente estudar um pouco sobre o judaísmo hoje, o que Israel tem a ver com o Israel de hoje, tem a ver com a Bíblia, se tem ou não tem a ver. Uns vão falar que tem, outros vão falar que não tem. Uns vão falar que o Israel de hoje é o mesmo do Israel da Bíblia, outros vão falar que não. Uns vão falar que Deus ainda vai tratar com Israel, outros Deus vai falar que vai tratar com os judeus. E uns vão falar que Israel é a gente, você é Israel de Deus. Enfim, dá para um estudo. Agora, eu vejo, se a gente pudesse realmente, mas nós não convencemos ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Porque a gente tinha uma vontade de abrir a cabeça de toda a humanidade, porque nós temos um privilégio grande demais. Primeiro, a vida eterna. Depois, não há acusação. Satanás não pode nos acusar, porque se ele for acusar, Jesus já pagou pelos pecados. Então, o Pai não aceita, ele não pode mais fazer acusação diante de Deus, de nenhum que tem Jesus. A nossa santidade não é perfeita. Enquanto Jesus não voltar, nós pecamos. A palavra mesmo nos instrui. Aquele que diz que não peca é mentiroso, a verdade não está nele. Mas todas as vezes que a gente faz uma coisa que não está de acordo com a palavra, o Espírito Santo nos incomoda. E nós temos uma vantagem muito grande, porque se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, é aí que a gente tem essa vantagem. Não vivemos no pecado, porque nós temos um Espírito Santo que nos ajuda. Ele é ajudador, ele é auxiliador. Não é? Para que a gente mantenha uma vida de acordo com o propósito de Deus, para não ter que vir sobre nós uma praga tão grande. Exatamente. Agora, no estudo de Apocalipse, eu fico tantão, porque primeiro que ninguém sabe, entendeu? Uma das aulas aqui, o pastor é teólogo, doutorado em teologia. Aí quando no final eu falei assim, então como vai ser assim? Ele falou, eu não sei. A gente tem que estudar a palavra, saber o que está escrito, porque vai ser uma dessas 5 coisas que vão acontecer. Quer dizer, ninguém sabe. Ninguém. Então o que acontece? Uma vida toda que eu vivi do Evangelho, a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. O pastor Mateus acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, e esse teólogo também acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu tenho no meu coração que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando vai cair o sol, vai cair os astros, vai ter aquela confusão maior,
Ele diz que não tem problema, porque nós seremos guardados por Deus no meio dessa confusão toda. Mas a confusão é grande em excesso. Tem uns que vão falar que a igreja já passou a grande tribulação. Você acha que já passou? Não, para mim a igreja vai passar, mas tem uma linha que falou que a igreja já passou pela grande, a gente já está depois da tribulação. Pós-tribulação. Exatamente. Então, centenas, milhares de linhas, se a gente for estudar, só para terminar, isso é qualquer área. Gente, estuda. Aí você descobre que cada asterisco tem 300 mil ideias diferentes. Então, se você para pensar, a gente não aprende nada. Só de estudar a história da igreja, uma coisa que eu gosto, eu estudo, aí eu fico vendo uns mais inteligentes do que eu falo, gente, eu não sei nada. Misericórdia, eu sou burro demais, não estou entendendo nada que estão falando. Então, aí tem hora que eu vim e falo assim, vou ficar com a simplicidade do Evangelho. É verdade. Porque o Evangelho é tão simples. Jesus usou símbolos, árvore, porta, tudo simples. Então, a teologia, eu acho, às vezes complica. Complica. É muito termo. Mas amém, gente? Vamos? Só para falar. Você considera, para você, essa passagem do Joel como literal? Algo que já aconteceu ou como uma profecia igualzinho em Apocalipse? Que vai acontecer? Não, eu acho que já aconteceu. Para mim, eu acho que já aconteceu. Porque eu acho que é literal ainda. Porque, igual eu falei, que alguns acham que isso é simbólico, que mostra que os gafanhotos, na verdade, são países, exércitos. Porque é muito comum, até os dias de hoje, praga de gafanhotos. Nós tivemos, não sei se vocês lembram, mas há uns 5 anos atrás, umas pragas na Argentina que destruiu, que quase invadiu o Brasil, ou invadiu o Brasil, não lembro. Mas tem alguma passagem na Bíblia falando sobre essa situação? Não, e não sabe quando aconteceu, e igual você perguntou, se já aconteceu. Porque é centenas de milhares de ataques de gafanhotos. Então a gente não sabe qual ataque. Então, se a gente ler Êxodo teve um ataque de gafanhotos, lá nos tempos de Moisés. E se ele, ao longo da história, estudar, na China teve, na Índia teve, na Argentina teve, no Brasil teve. Então... É porque eu achei essa passagem bem como Apocalipse, entendeu? Podemos. Como a volta de Cristo, entendeu? Podemos, igual o já ainda não, podemos analisar dessa forma. Apontou para a época, mas aponta para os nossos dias também. Isso. E pode ser, não é à toa que se a gente... eu encerro aqui por causa... Aqui, se eu começar, eu engreno. Não é à toa que, se a gente ler Isaías, capítulo 7, vai falar que a virgem terá um filho, certo? Todo mundo conhece esse texto. No capítulo 8, realiza isso. Aí depois, Maria também tem outro filho, Jesus. Então, são profecias que aconteceram e apontavam para algo. Então, pode ser que essa profecia já aconteceu, mas também nos alerta sobre o que Esther falou, que ainda haverá um juízo de Deus. Haverá, igual eu falei, haverá um juízo de Deus sobre a terra. O dia do Senhor ainda vem. O dia do Senhor, na época de Joel, foi a nuvem de gafanhotos. O nosso é quando Jesus voltará pela segunda vez. Aí, meu filho, aí vai ser punk. Só mais uma coisa aqui também para encerrar. Agora, essa questão de salvos e não salvos, eu creio muito em Romanos 10, do 9 ao 13, vai falar: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, Crer no coração e com a boca será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação, pois
A Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então eu creio que terá pessoas salvas que não estão frequentando uma congregação. Eu creio assim, porque muitas das vezes eu falo isso com pessoas perto de mim. Eu acho que a pior coisa do ser humano pode desejar para outro ser humano é o inferno. Porque se cremos na Bíblia, a Bíblia fala que vai ser uma eternidade de choro e ranger de dente. Então, cara, eu desejo isso nem do meu pior inimigo. Eu vi uma vez um pregador falando que ele fala assim: eu ficaria feliz, como a gente enxerga o juiz ali, todo mundo chegando na frente de Deus, Deus falando assim, para esquerda, para direita. E ele fala uma coisa muito interessante: eu ficaria feliz se eu ver aquele homem, aquele vizinho, coração ruim, matou, que roubou, que fez aquilo tudo, e Jesus conceder ele a entrada sem conduzir ele para o inferno. Porque eu não estou aqui hoje na congregação servindo ao Senhor só simplesmente por conta da salvação, mas é um estilo de vida, é uma forma de viver que me faz feliz, que é o que eu quero viver. Então eu creio que eu limitar a minha caminhada hoje e a minha servidão ao Senhor só por conta do que vai acontecer amanhã, eu acho muito raso. Entendeu? Então eu creio num Deus que o que eu vivo é um estilo de vida, é uma coisa válida, não por mim, mas por Ele. Mas somos convidados a congregar. Sim. A igreja não salva, mas nos convoca a congregar. Mas a igreja não salva, a placa não salva. Muitas vezes acho que as pessoas estão aqui, eu tenho certeza que aqui frequentam pessoas que não vão ser salvas. Porque justamente muitas pessoas vão só orar, porque vamos orar porque talvez algumas pessoas estão querendo ir embora. É aí que já passou 15 minutos. Vamos só orar e eu te respondo, pode ser? Querido Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia de nossas vidas. Ó Pai, que nós somos falhos, nós somos imprudentes, nós somos pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos amou, Pai. Obrigado, Senhor, por teu amor que nos conduziu até aqui, nos conduziu, ó Pai, em segurança, e que esse mesmo amor nos conduza de volta para casa, ó Pai. Ó Pai, nós pedimos pela vida de cada um aqui, pela vida de cada um que tirou seu tempo, Pai, para estudar a tua santa palavra, cada um aqui, ó Pai, que está aqui querendo, buscando mais do Senhor, ó Pai. Ó Pai, que nos proteja, nos abençoe essa semana, que em nome de Jesus eu te peço, amém. Mas, vamos lá.